Queria novamente agradecer a todos que enviaram, né, que submeteram seus trabalhos e que enviaram, né, os seus vídeos, dizer que realmente, né, o nível dos trabalhos está excelente e que foi muito difícil para a comissão, né, científica escolher, né, pré-selecionar esses vídeos, né, então esses apresentadores que estão aqui hoje, e lembrar a todos, né, que os demais vídeos estão disponíveis lá no canal, né, da sociedade, ok? E então, a gente segue aqui com as 9 apresentações de hoje. Além disso, né, gostaria de avisá-los que ao final, então, permaneçam aí, né, com a gente aí no canal, porque faremos, então, sorteios ao final aí das apresentações. Nós vamos sortear 2 kits da MEC e uma inscrição para o CIB, né, patrocinado aí, né, pelas nossas patrocinadoras, a Metron e a Enterprise, ok? Então, fiquem aí no final, né, do mesmo jeito, né, dá um alôzinho lá no chat do canal, e aí a gente, né, confirma que a pessoa realmente está ao vivo conosco, ok? Então, vamos iniciar, né, as apresentações, ok? Então, o primeiro da apresentação de hoje vai ser o Milton, tá? Milton Alexandre Cardoso, que vai apresentar, então, o seu trabalho de eletrodos flexíveis de grafite modificados com polipirrol, visando a declinação de diuron. Então, Milton, boa noite, por favor, coloque sua apresentação e, quando estiver preparado, pode fazer, então, iniciar sua apresentação. Muito obrigado, professora Suelen. Eu estou colocando aqui para apresentar, e daí nós já iniciamos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Milton Alexandre Cardoso. Hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Eletrodos flexíveis de grafite modificados com polipirrol visando a determinação de diuron. Sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Química, Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade da Unifesp, e esse trabalho tem a coautoria da Gabriela Martins de Araújo e orientação do professor Dr. Fábio Ruiz Simões. Bem, os polímeros condutores, eles são materiais já estudados desde 1950, 1970, especialmente, para os polímeros condutores como o polipirrol. Eles, que são os polímeros intrínsecos, né? Esse tipo de polímero, ele é também muito empregue em sensores eletroquímicos e outros dispositivos. Entre os sensores eletroquímicos, existem os eletrodos flexíveis que podem ser feitos com baixo custo, especialmente quando se utiliza grafite na sua composição. E o diuron, por exemplo, é um analito que pode ser determinado através de sensores eletroquímicos, ele é eletroativo e ele está presente, por exemplo, na água do mar, devido a ser empregue em tintas anti-incrustantes. Bem, inicialmente nós iniciamos o nosso trabalho sintetizando o polipirrol a partir da destilação do monômero, né, do pirrol. Então nós realizamos uma polimerização química utilizando o persulfato de amônio como oxidante. Esse oxidante ele foi gotejado sobre a solução contendo o monômero e nós utilizamos a razão molar 4:1, porque ela apresenta fibras mais alongadas, e obteve-se um rendimento de 24%. Dessa forma, nós também fabricamos os eletrodos de circuito impresso, também chamados de eletrodos combinados, que são os SPEs. Então, inicialmente, nós desenvolvemos um projeto com o desenho desse eletrodo, que foi impresso em folha adesiva, daí ele pode ser destacado, né, cortado, e nós recobrimos esses moldes com uma tinta de resina alquídica, o solvente, que é o tolueno, e grafite. Então, a partir disso, nós conseguimos formar a base condutora do eletrodo, que no seu eletrodo de referência é coberto por tinta condutora de prata. Assim, esse eletrodo ele pode ser modificado, nesse caso por drop casting, para novas análises. Nós modificamos esse eletrodo com uma tinta de polipirrol dispersa em álcool isopropílico e metilperrolidona para depois executar as análises eletroquímicas. Bem, esses daqui são os voltamogramas cíclicos desenvolvidos. Em preto, nós observamos o voltamograma do eletrodo de circuito impresso, né, o eletrodo combinado SP,
sem a modificação e em vermelho com a modificação. Nós observamos os picos característicos do polyp-Hall com essa modificação. Além disso, após fazer a caracterização, nós também aplicamos num estudo de pH tais eletrodos. Então, nós modificamos os eletrodos com o polyp-Hall, e aqui nessa figura nós observamos o voltamograma dos eletrodos modificados, né, com polyp-Hall, com diuron, na presença de diuron, e sem a presença do diuron, né, seria o branco. Então, nós observamos que em pH 6, especificamente, nós observamos a melhor pronunciamento do voltamograma do eletrodo, né, que nós desenvolvemos, e também, corroborado pelas análises do voltamograma de pulso diferencial, nós observamos a presença dos picos característicos, né? Aqui, por exemplo, em 0,6 a 0,9 seria o pico do diuron, e daí nós conseguimos observar que com o aumento do pH, esse pico se desloca para potenciais mais baixos, favorecendo, portanto, a seletividade. Como considerações, nós observamos que esse método de produção de eletrodos combinados, modificados com polyp-Hall, é um método simples, ele é rápido, pode ser executado facilmente e possibilita que futuramente promova portabilidade do sistema. Observamos voltamogramas característicos do polyp-Hall e que há deslocamento de picos para potenciais mais baixos com o aumento do pH. Além disso, em pH 6, houve maior intensidade da corrente dos picos. Agradeço a segunda reunião da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica e todos os seus colaboradores, as pessoas que atuam nele, a Universidade Federal de São Paulo, onde o projeto é executado, a FAPESP, no projeto de pesquisa aqui referenciado, a CAPES pela bolsa de mestrado e o Laboratório de Pesquisa em Química e Nanotecnologia. Agradeço a atenção de vocês também. Aqui eu tenho meu e-mail para contato, caso alguém queira enviar alguma sugestão, perguntas ou críticas, tá? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Milton, pela sua excelente apresentação. Tá? Parabéns. Muito obrigado. Então, passamos aí para as perguntas dos avaliadores, por favor. Boa noite, Milton. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. A minha pergunta é justamente relacionada à escolha do polyp-Hall. Por que a escolha do polyp-Hall? E a outra é como que vocês fazem ou fizeram uma renovação da superfície? Então, inicialmente nós escolhemos o polyp-Hall porque o grupo ele já tem alguns trabalhos que estudavam especialmente a aplicação do polyp-Hall na modificação de eletrodos. E eles modificavam eletrodos automontados, né, que são mais complexos, de maior dificuldade para serem realizados. Entretanto, os resultados são mais interessantes também. Porém, nesse tipo de eletrodo, que é um pouco mais complexo, foi observado que os picos do diuron, que fica entre 0,6 e 0,9, foram deslocados lá para potenciais de cerca de 0,15, 0,17, mais ou menos. Então, observou, esse deslocamento favorece muito a seletividade, então nós pretendemos utilizar esse tipo de eletrodo para poder buscar esses resultados também, de forma a... São resultados preliminares então nós estamos desenvolvendo ainda para que nós consigamos fazer uma análise futura de tal analito com um eletrodo muito mais simples de ser executado e que pode ser produzido em grande escala. Então, foi por isso. Esse é um tipo de eletrodo descartável, então nós não fizemos nenhum procedimento sobre esse eletrodo para fazer as análises. Cada análise a gente usa um eletrodo, então nós não fizemos nenhuma... A sua segunda pergunta, né? Nós não fizemos nenhum tratamento após cada análise, se foi essa a sua pergunta.
isso. Rodrigo, pode seguir a ordem. Milton, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. Eu ia também perguntar essa questão do porquê, né, da escolha do polypyrrole. Existem aí tantos outros, né, polímeros condutores, polianilina, poliacetileno, né, mas você já respondeu aí na primeira questão. Eu queria só perguntar em relação, vamos dizer assim, o que diz a literatura, qual, né, vamos dizer, a novidade do seu trabalho, o novelty, né, que hoje é tão perguntado aí nas revistas, né, qual a novidade? Já é feito isso com outros polímeros? Como é essa questão na literatura? Bem, esse eletrodo SPE, ele já vem sendo reportado, né, já vem sendo desenvolvido na literatura, por ser um eletrodo de fácil execução. Entretanto, nós estudamos bastante nesse eletrodo como o solvente age nele, para que nós estamos modificando agora com o polypyrrole, porém nós já temos alguns estudos também modificando com o compósito de polypyrrole e óxido de grafeno reduzido. Então, nós temos maior volume de resultados também, comparações, para que tal eletrodo ele tenha essa novidade, né? Porque, por exemplo, até agora, buscando na literatura, nós não encontramos ainda, né, modificações com o polypyrrole e o compósito de óxido de grafeno reduzido, por exemplo. Então, nós pretendemos fazer essas novas análises para agregar para uma publicação futura, né, se possível. Ok, obrigado aí pela resposta. Muito obrigado, professor Rodrigo. Professor Wagner. Olá, Milton. Pessoal, boa noite. Boa noite. Ô, Milton, é o seguinte, se eu não me engano, o eletrodo que você fez, ele é do tipo flexível, né? Sim, é um eletrodo flexível. Certo. Aí o pessoal utiliza muito eletrodo flexível para colocar sobre a pele, né, ou quando está fazendo exercício, ou alguma superfície que que o eletrodo precisa se moldar, né, se adaptar. Qual foi o objetivo de vocês usarem ele flexível para polypyrrole? Bem, ele é flexível porque ele permite também fazer umas análises no ambiente. Então, não é tanto voltado para o corpo humano, digamos assim, como grande parte dos eletrodos flexíveis. Então, dos dispositivos flexíveis, né? Então, por exemplo, no caso do diuron, ele se deposita no bentos, né? Que é a parte da granulometria mesmo de um perfil praial, digamos assim. Então, esse eletrodo ele poderia ser moldado para, inclusive, análises naquele ambiente, caso fosse necessário. Então, porque é uma característica desse tipo de disruptor endócrino, que ele se deposita no substrato. Então, foi por isso que nós optamos... Obrigado, Milton. Eu que agradeço, professor. Tá ok, obrigado. Obrigada, Milton, mais uma vez, por sua apresentação, pelo seu excelente trabalho. Parabéns. Muito obrigado. E agora, então, passamos para a próxima apresentação do Igor. Então, o Milton pode tirar sua apresentação. Passamos para o Igor, que vai apresentar para a gente, então, um trabalho intitulado como Eletrossíntese Direta de Complexos de Ouro, com atividade antitumoral, um método simples e limpo. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Igor. Então tá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Igor Messias, eu sou aluno do Instituto de Química da Unicamp. Sou aluno de doutorado sob a orientação do professor Dr. Rafael Nagal. Vou apresentar o trabalho intitulado Eletrossíntese Direta de Complexos de Ouro 1 com atividade antitumoral, um método simples e limpo. Bom, existem vários relatos na literatura de que compostos de ouro 1 e ouro 3, eles demonstram aplicações biomédicas interessantes, devido sua atividade antitumoral, anti-inflamatória, antibacteriana e também antiviral. Eu trouxe um exemplo específico do grupo de Gomes e coautores, na qual eles testaram um complexo de ouro frente a várias células tumorais e também frente a células sadias.
e foi observado que o complexo de ouro, ele conseguiu inibir a proliferação de células tumorais em ovário, enquanto células normais elas não foram afetadas, o que demonstra o interesse, então, da utilização desses complexos devido à sua seletividade para células cancerígenas e não para células normais. Bom, a síntese padrão desses complexos, ela é uma síntese que envolve a utilização de vários reagentes e também de várias etapas experimentais, o que acaba ocasionando, então, a baixa eficiência e baixa produção de complexos, tornando o processo inviável em grande escala. Diante disso, tem buscado-se, então, novas metodologias de síntese, e uma delas é a eletrossíntese, pois ela ocorre apenas em uma etapa, e ela é realizada através da dissolução de metais com valência zero em condições ambientes. Diante disso, então, o objetivo do trabalho ele foi realizar a eletrossíntese desses complexos de ouro, utilizando alguns ligantes. No caso, foi utilizado o TCEP, o IMES e também o IPH. E esses complexos eles foram caracterizados através de ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas. Bom, aqui representada na figura direita tem a célula utilizada para fazer a síntese dos complexos. Foi utilizada, então, uma fonte, aplicando potencial de 10 volts durante 4 horas em temperatura ambiente. O eletrólito utilizado ele foi 3 miligramas de perclorato de tetrametilamônio e o solvente foi acetonitrila. O contra-eletrodo e eletrodo de trabalho foram eletrodos, 2 eletrodos de ouro policristalinos, e a eletrossíntese ela foi realizada em atmosfera de argônio. Bom, aqui então temos as imagens dos complexos formados antes e após a síntese. É possível ver então uma mudança na coloração e também a formação de sólidos. E o resultado dessa síntese ela foi caracterizada então por RMN. Aqui temos o resultado de RMN de fósforo para o complexo ALT-CEP2, que foi um dos complexos, um dos ligantes estudados. Na figura A nós temos o espectro do ligante puro, e na figura B nós temos o espectro de RMN do produto da síntese. É possível, então, observar um pico de deslocamento químico em 40,17, relacionado, então, à formação do complexo, e o desaparecimento do pico em 16,49, que estava relacionado ao ligante puro, comprovando, então, a formação do complexo. Além disso, foi feita a espectrometria de massas, tanto da solução final do complexo formado, como também do padrão do complexo e também do padrão do ligante. Foi observado um pico de razão massa carga em 697, que foi relacionado com o padrão, que quando comparado com o padrão, comprovou, então, a formação do complexo. Foi feito também o cálculo de rendimento do complexo, na qual ele apresentou um rendimento de 76,6%, que foi maior quando comparado com o método padrão, que já presente na literatura, que apresentou uma taxa de formação de 56%. Os outros complexos também foram caracterizados por espectrometria de massas, na qual o AU-IMES2 ele apresentou uma razão massa-carga de 805, e quando comparado ao padrão, então, confirmou-se a formação desse complexo, e também para o AU-IPH2, que apresentou um pico com razão massa-carga de 637, que também estava presente no padrão. Também foi feito o cálculo de rendimento desses complexos, na qual o AU-IMES2 apresentou um rendimento de 11%, enquanto o AU-IPH2 ele apresentou um rendimento de 23,8%. Bom, então, como conclusão e perspectivas do trabalho, a síntese eletroquímica ela é um método simples e fácil para preparar complexos de ouro. O complexo ALT-CEP2 ele apresentou uma alta taxa de formação através desse método, até maior do que os métodos convencionais até então. Além disso, foi observada a formação de um complexo homoléptico inédito, o AU-IPH. No entanto, o processo ele ainda sofre com a formação de ouro metálico como subproduto. E os próximos passos desse trabalho, então, será investigar alguns efeitos na variação dos parâmetros experimentais, como, por exemplo, mudança no potencial, no tempo de reação, também modificar a configuração da célula,
com o intuito de reduzir a formação desse ouro nanoparticulado, e também testar novos ligantes, que são mais difíceis de formar em complexos através de métodos convencionais. O trabalho teve como resultado, então, uma publicação e também uma patente. E eu queria agradecer, então, à universidade, ao Instituto e ao meu grupo de pesquisa, à organização do evento, às indústrias de fomento e também a todos os membros do trabalho. E obrigado pela atenção. Obrigada, Igor, e parabéns pela sua excelente apresentação, excelente trabalho. Obrigado. Então, vamos iniciar aqui com as perguntas dos avaliadores. Lembrando, então, pessoal, mandem suas perguntas lá no chat, né, com aquelas instruções. Então, vamos começar aqui com a avaliação. Por favor, Fábio. Boa noite, Igor. Parabéns pela apresentação, excelente trabalho. Obrigado. A ideia dessa eletrossíntese, você vai aprimorar o que teve um rendimento maior ou você vai fazer com os outros ligantes também? Então, a ideia primeiramente, a gente fez uma testagem empírica. Então, o primeiro complexo testado foi o ALT-CEP2, que já era um complexo mais conhecido, e fomos testando outros ligantes. Então, a partir da síntese do ALT-CEP2, nós mantivemos as condições experimentais para os outros. No entanto, a gente viu que o rendimento não foi expressivo, o que pode estar relacionado, então, com essas condições experimentais. E é isso que os próximos passos serão modificar tanto o tempo de síntese, ou também o potencial aplicado, e também a configuração de célula para ver se a gente consegue, primeiramente, melhorar a síntese desses primeiros complexos já testados, para, em seguida, nós testarmos novos ligantes. Muito legal, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Obrigado. Igor, boa noite. Boa noite. Parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. E a minha pergunta vai mais no sentido, você mostrou, né, alguns ligantes e depois lá no final você disse que, vamos dizer, uma perspectiva do trabalho seria a utilização de novos ligantes. Você tem ideia desses novos ligantes que vocês pretendem usar numa etapa futura? Isso ainda nós não pensamos, nós estamos mais focados na parte de condições experimentais mesmo. Nós iremos realizar um planejamento fatorial teórico mesmo, para ver quais são as melhores condições de contorno para esses ligantes, então, para depois darmos o próximo passo, que é testar novos, mas por enquanto nós não pensamos em nenhum ligante novo. Entendi. Obrigado, então, pela resposta e parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Wagner, professor Wagner. Olá, Igor. Boa noite. Oi, boa noite. Vocês fizeram estudos de pH ao longo dessa síntese? Eu não sei se eu notei ou não vi alguma coisa sobre isso aí. Não, nós não realizamos. O que você acha que seria, o que você esperaria se tivesse algum estudo desse tipo? Iria ajudar ou não? Seria a modificação desse material que você obteve? Vocês não têm noção, ideia? Eu acho interessante realizar o estudo do pH, até porque as espécies formadas, elas podem variar bastante. Exatamente. O pH dependendo do ligante que nós estamos utilizando. Só que aí a gente teria que pensar nas condições experimentais, porque a síntese ela é sensível ao oxigênio, e a gente deixa, então, em atmosfera inerte de argônio para a gente colocar um pHmetro, ou a gente teria que pensar num eletrodo ou numa forma de adequar o experimento para a gente conseguir medir o pH durante a síntese. Obrigado, Igor. De nada. Obrigado pela pergunta. E ainda temos uma última pergunta, Igor, muito alinhado aí com o que você já comentou, mas a pergunta do professor Assis, né, ele pergunta por que os últimos 2 complexos apresentaram tão baixo rendimento. Então, o que a gente conseguiu observar é que houve uma grande formação de nanopartículas nesses 2. A gente chegou até a caracterizar o sólido formado, e a gente caracterizou por voltametria e também por microscopia eletrônica de varredura. E aí a gente notou, então, que houve uma grande formação de nanopartículas, tanto para o AuIPH2 quanto para o AuIMES2.
O que a gente acredita é que o complexo está sendo sim formado, que foi comprovado pelo espectro de massas, mas que ele pode estar sendo reoxidado e reduzido no contraeletrodo e formando ouro metálico. Então, por isso a gente está pensando em utilizar uma célula de 2 compartimentos, na qual isso provavelmente seria evitado. Ok, Igor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Então, passo a palavra para o professor Robson. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, nós vamos com o Luan, que vai apresentar estudo das condições analíticas para a determinação eletroquímica da adenina, adenosina e adenosina monofosfato. Luan, pode carregar a sua apresentação. Tá, legal. Vocês já estão conseguindo ver minha apresentação? Ainda não. Agora sim. Tá carregando. Agora sim? Sim. Então, tá já. Então, beleza, já vou começar. Boa noite a todos. Meu nome é Luan Pereira Camargo. Eu sou aluno de mestrado em Química pela Universidade Estadual de Londrina, sob orientação do professor Dr. Luiz Henrique Dall'Antonia. O trabalho que apresentarei hoje tem como título Estudo das condições analíticas para a determinação eletroquímica de adenina, adenosina e adenosina monofosfato. Bom, primeiramente gostaria de apresentar as 3 moléculas de interesse nesse trabalho, que foram a adenina, adenosina e adenosina monofosfato, e destacar as suas importantes funções biológicas, estando presente na respiração em processos de respiração celular, em processos de transdução de energia, além da constituição e formação de moléculas de DNA e RNA. Além disso, estudos recentes revelam a importância na química prebiótica de tais moléculas. Dessa forma, para aprofundar os conhecimentos sobre essa classe de moléculas, sobre essas moléculas, faz necessário o desenvolvimento de um método para a determinação simultânea de tais espécies. Nesse sentido, os métodos eletroquímicos eles apresentam como uma importante ferramenta devido à boa frequência, à elevada frequência analítica desses experimentos, boa reprodutibilidade, além de um custo relativamente inferior quando você compara a técnicas tradicionais, a métodos cromatográficos tradicionais para a determinação dessas 3 espécies de forma simultânea. Assim, neste trabalho, tivemos como objetivo avaliar 3 diferentes técnicas eletroquímicas, a voltametria cíclica, voltametria de pulso diferencial e voltametria de onda quadrada, utilizando 2 soluções eletrolíticas, a solução de sulfato de sódio e uma solução de tampão PBS, 0,1 mol/1, na faixa de pH de 5 a 11, utilizando para esses ensaios um eletrodo de diamante, utilizando como eletrodo de trabalho o eletrodo de diamante dopado com bório. Com relação aos resultados de voltametria de varredura cíclica, foi possível observar, dentro das condições estudadas, utilizando a solução de sulfato de sódio, que a técnica ela apresentou uma baixa sensibilidade, visto que, na região estudada, não foi apresentado nenhum pico de oxidação característicos que caracterizariam a presença dessas 3 moléculas no meio, uma vez que aqui, nesses experimentos, elas tinham a mesma concentração. Assim, dessa forma, dentre o nosso planejamento para estudo das condições analíticas, descartamos a técnica de voltametria cíclica, visto do baixo resultado que essa técnica apresentou. Além disso, estudos na literatura demonstram que a solução de sulfato de sódio ela não apresenta uma boa performance para a determinação dessas 3 espécies no meio. Então, acabamos optando pela solução de tampão PBS. Em seguida, utilizamos a técnica de voltametria de pulso diferencial, que ela se destacou devido à maior sensibilidade dessa técnica, bem como a menor contribuição de corrente capacitiva aos experimentos, aos resultados, e utilizando esse procedimento de pré-tratamento, foi possível, então, avaliar essa técnica, no qual encontramos 3 picos de oxidação quando analisamos as 3 espécies de forma individual. O primeiro deles associado à presença da adenina, o segundo, em potencial maior, associado à presença da adenosina, e em menor intensidade, o pico associado à adenosina monofosfato. E esse seria o resultado das 3 espécies de forma simultânea. Dessa forma, optamos, então, para o nosso estudo, a técnica de voltametria de pulso diferencial, a solução de tampão PBS, bem como a utilização do eletrodo de diamante dopado com bório como eletrodo de trabalho. Na sequência, avaliamos as 2 técnicas de pulso para comparar os resultados, a técnica de voltametria de pulso diferencial e a de onda quadrada. Então, o que encontramos foi que a técnica de pulso diferencial ela apresenta uma maior intensidade dos picos de oxidação das espécies, bem como um menor potencial de oxidação em relação ao eletrodo de referência de prata coleto de prata,
Dessa forma, descartamos também a técnica de onda quadrada e utilizamos, então, essa sequência, a voltametria de pulso diferencial, solução de PBS e o BDD. No entanto, como vocês podem ter observado, embora tenhamos a formação de 3 picos de oxidação, quando fazemos a medida de forma simultânea, é possível observar a sobreposição de 2 picos, o pico de oxidação da adenosina e da AMP. E esse fato se deve ao mecanismo de oxidação eletroquímico dessas espécies. Independente das espécies do meio, o mecanismo mais aceito para sua oxidação envolve a mesma região da molécula, a estrutura da adenina. Dessa forma, o crescimento da molécula, quando você passa da adenina para adenosina e adenosina monofosfato, o tamanho dessa molécula acaba não afetando o potencial de oxidação. Isso você tem, então, a sobreposição dos picos. A tentativa, então, de separar esses picos, separar os picos de oxidação da adenosina com a AMP, foi realizado um estudo de pH, utilizando a solução de tampão PBS, no qual foi possível observar que quando você passa para um meio mais básico, você tem a diminuição da intensidade desses picos de oxidação, bem como uma maior separação. Dessa forma, optamos por selecionar um pH igual a 7,0, visto que ele apresenta embora tenhamos uma menor intensidade dos picos de oxidação, foi a região em que obtive a maior tendência à separação desses picos. Na sequência, também realizamos o estudo de adição de surfatantes na tentativa de separar esses picos de oxidação, no entanto, não tivemos êxito nesse processo. Bom, e ainda na tentativa de melhorar os resultados experimentais que obtivemos, construímos, então, um planejamento 2/3 para a otimização dos parâmetros da voltametria de pulso diferencial, na tentativa, então, de ter a maior separação dos picos de oxidação da adenosina e da AMP, e sempre acompanhando, então, um resultado que tenha uma maior intensidade desse sinal de oxidação. Então, após os procedimentos, os 11 experimentos que realizamos do planejamento experimental, foi possível, então, determinar os parâmetros da voltametria de pulso que conduzem a uma melhor resposta eletroquímica em nossos experimentos. No entanto, infelizmente, ainda não foi possível separar os picos de oxidação, como é possível observar nesse voltamograma de cor roxo, que apresenta, então, as 3 espécies de forma simultânea. Dessa forma, com base em todas as condições avaliadas nesse trabalho, optamos por recorrer à quimiometria para nos auxiliar. Com o método MCR, Multivariate Curve Resolution, será possível construir um modelo preditivo para as concentrações, se baseando no comportamento das 3 espécies de forma separada e no padrão apresentado quando você tem todas as espécies em concentrações diferentes. Assim, gostaria de agradecer primeiramente a organização do evento pela oportunidade de apresentação, aos órgãos de fomento, a CAPES, a minha universidade, e um agradecimento especial ao laboratório parceiro do Laboratório de Química Prebiótica, do professor Dimas Zaya, e a todos pela atenção. Muito obrigado. Agradeço, Luan, pela apresentação. Vamos para os professores da avaliação. Professor Fábio. Boa noite, Luan. Excelente apresentação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A minha pergunta é o porquê vocês escolheram o BDD como um eletrodo de trabalho? Na verdade, assim, professor, eu não coloquei aqui os resultados, mas fizemos primeiramente um estudo com o carbono vítreo, com eletrodos de diamante, com eletrodo de prata. Então, testamos uma série de eletrodos para que eu conseguisse ter, então, algum eletrodo que apresentasse os picos de oxidação das 3 espécies. E o eletrodo que teve a melhor resposta foi o BDD. O BDD foi o que apresentou, então, essa sensibilidade para estar pegando essas 3 espécies no meio. Perfeito. Obrigado pela resposta. Imagina, eu agradeço. Professor Rodrigo. Luan, boa noite. Parabéns pelo trabalho, excelente trabalho também. E eu queria fazer, a minha pergunta é mais direcionada o porquê de vocês terem escolhido essa solução, o PBS. Poderia ter utilizado algum outro? Tem alguma razão específica? Então, professor, a escolha inicial nossa foi a solução de sulfato de sódio, visto que a gente já trabalha mais frequentemente com a solução de sulfato de sódio. No entanto, ele não teve uma resposta, nem na técnica de pulso diferencial. E daí a gente foi procurar na literatura. E foi na literatura que a gente encontrou um trabalho que detectava a adenosina unicamente, a única espécie no meio, utilizando a solução de PBS. Então, foi mais por escolha mesmo de a gente encontrar uma referência que apresentasse um caminho para aquele problema que a gente estava tendo, e a gente viu que deu certo e acabou fazendo os estudos com eles. Mas, sim, talvez seja possível a gente estar avaliando outros eletrólitos também. Tudo bem, obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, professor.
Professor Wagner. Opa, Luan, tudo bem? Ô, professor, tudo bom? Veja só, quando você tem um problema de resolução, né, voltamétrico, alguns parâmetros, eles trabalham, eu acho que você deve ter observado. Então, por exemplo, altos incrementos, né, alta amplitude, né, e o tempo de elevação do pulso, né, o tempo entre os pulsos, também outros parâmetros que você alarga ou diminui. Isso aí, vocês testaram bem esses parâmetros, tal, para poder ter uma melhor condição, para que possa ajudar melhor na quilometria? Sim, foi construído um planejamento 2 a terceira, né, para estar otimizando a técnica de voltametria de pulso diferencial. Então, a gente fez primeiro esse levantamento para ter essas condições mais ideais que eu tenho, porque dependendo, como o senhor disse, dependendo das condições que você tem, você pode ter uma diminuição na corrente, né, desses picos de oxidação. Então, a gente fez esse planejamento sempre levando em consideração uma maior intensidade, né, e ao mesmo tempo que você tivesse a maior separação. A gente não conseguiu separar por completo, mas a gente tentou o máximo. Então, foi feito, sim, esse planejamento, para que agora, com esses resultados, porque eu já fiz esses resultados do MCR, a gente não teve tempo ainda de tratar ainda todos os dados, mas, assim, a gente otimizou na tentativa aí de melhorar os resultados. Tá ok, Luan, obrigado. Agradeço novamente o Luan pela apresentação. Vamos, então, com a apresentação do trabalho Comportamento Eletroquímico da calcopirita, na presença de íons ferro 2 e ou cobre 2, a solução salina ácida. Vai ser apresentada pelo Riberto Pérez. Riberto, pode ir para a apresentação. Boa noite a todos, só um minuto. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Então, vou começar. Boa noite a todos, meu nome é Riberto Nunes Pérez, sou aluno de doutorado do Instituto de Química de Araraquara, e vou apresentar o trabalho intitulado Comportamento Eletroquímico da calcopirita na presença de íons ferro 2 e ou cobre 2 em solução salina ácida. Bom, a calcopirita é a principal fonte de cobre disponível na natureza, cerca de 70% de todo o cobre disponível na forma de minério está na forma de calcopirita. Entretanto, esse minério ele tem uma refratariedade elevada à dissolução. E para explicar essa elevada refratariedade, existem basicamente 3 abordagens. A mais estudada e a mais discutida é em relação à formação de camada passiva na superfície desse minério, depois de um tempo, formada por diferentes subprodutos, sendo compostos, principalmente compostos de enxofre, como enxofre elementar ou tiosulfatos, e também outros compostos intermediários, como jarosita ou sulfetos secundários de cobre. Uma abordagem mais recente, que atribui a lenta dissolução da calcopirita, é atribuída ao seu comportamento semicondutor. Geralmente a calcopirita é um semicondutor do tipo N, mas que pode ser também, em alguns casos, ser encontrado como um semicondutor tipo P, que é mais suscetível à dissolução desse mineral. E uma terceira abordagem, que tenta explicar a refratariedade e a dissolução da calcopirita, é a depressão de metais na sua superfície, com uma lenta velocidade de difusão dos íons metálicos para a superfície dessa calcopirita. Então, ele atribui essa lenta dissolução por conta dessa lenta velocidade de difusão dos íons metálicos na superfície desse mineral. Em 2000, Hiroyoshi propõe que a lixiviação da calcopirita é efetiva em certas condições, em certas presenças de íons ferrosos e cúpricos, uma relação que ocorre um processo em 2 etapas. A primeira etapa ocorre a redução da calcopirita na presença de cobre 2 e ferro 2 num sulfeto de cobre secundário, que é a calcocita, e a segunda etapa, essa calcocita é mais suscetível a ataque ácido, e é lixiviado na presença tanto de oxigênio como de ferro 3, liberando cobre 2 em solução. Então, o meu trabalho tem como objetivo avaliar a influência desses íons ferrosos e ou cuprosos por diferentes técnicas eletroquímicas. Como eletrodo de trabalho, a gente tem a calcopirita maciça, que ela é cortada e polida por diferentes granumetrias até chegar à lixa de 4.000. E antes de fazer os ensaios eletroquímicos, ela é passada por um banho ultrassônico em isopropanol por 5 minutos, até se obter uma superfície espelhada
para fazer os ensaios eletroquímicos. O eletrólito utilizado nos ensaios eletroquímicos foi a solução A do meio TK, que é uma solução suporte para crescimento bacteriano, composto por esses sais, e um pH dessa solução de 1,8. Então, os ensaios eletroquímicos realizados foram potencial de circuito aberto, impedância eletroquímica e ruído eletroquímico. Nesses ensaios eletroquímicos foram adicionados 2 concentrações de cobre 2 à solução, de 20 milimolar ou 100 milimolar de cobre, e também adicionada a concentração de 200 milimolar de ferro. Após os ensaios de impedância eletroquímica, antes e após os ensaios de impedância eletroquímica, foi determinada a variação de concentração de cobre e ferro em solução por absorção atômica. Bom, como resultado da discussão, os ensaios de impedância eletroquímica mostrou que a calcopirita, do diagrama de Nash, que a calcopirita sem adição dos íons em solução foi a que apresentou o maior ar capacitivo, e nos ensaios com adição de as diferentes concentrações de íons em solução, mostrou um decaimento dessa resistência desse material, e no ensaio que teve a menor resistência do material é a concentração de 200 milimolar de ferro e 100 milimolar de cobre, decaindo pelo menos uma ordem de grandeza a resistência desse material. No diagrama de Bode, a gente observa que para a calcopirita sem adição de íons tem uma constante de tempo bem definida, em média frequência, e nas demais concentrações, essa constante de tempo foi deslocada para frequências mais altas, indicando uma aceleração desse processo de dissolução da calcopirita. E no ensaio com 200 milimolar de ferro e 100 milimolar de cobre, esse processo apresentou pelo menos 3 constantes de tempo, que é o que indica uma variação no comportamento na presença desses íons para a dissolução da calcopirita. Corroborando com esses resultados, a análise de absorção atômica da solução após os ensaios eletroquímicos mostrou que na presença dos ambos íons, tanto ferro e cobre em solução, foi que houve a maior extração tanto de ferro como de cobre, e sendo a condição que de 200 milimolar de ferro e 100 milimolar de cobre é que apresentou a maior lixiviação, principalmente de cobre, que é o material do nosso interesse. Os resultados de ruído eletroquímico foram coincidentes com os de impedância, apresentando a resistência do material na mesma ordem de grandeza. Então, como conclusões desse trabalho, a adição de cobre ou ferro em solução modificou o comportamento eletroquímico e de lixiviação da calcopirita. Os ensaios eletroquímicos mostraram que na presença de 200 milimolar de ferro e 100 milimolar de cobre, foi no diagrama de impedância que teve o menor valor de resistência do material, indicando uma lixiviação mais rápida e mais efetiva, corroborado com os dados de absorção atômica para análise da solução após esses ensaios eletroquímicos. Eu queria agradecer a organização do evento pela oportunidade de divulgar, de apresentar o meu trabalho, ao Instituto de Química, onde eu realizo o meu trabalho de doutorados e as agências de fomento. Muito obrigado. Agradeço, Roberto. Vamos para as perguntas dos professores avaliadores. Fábio. Parabéns, Roberto, pela apresentação. Muito bom o trabalho. Da minha parte, não tenho nenhuma pergunta, não. Pode ir para os demais avaliadores. Obrigado, Roberto. Obrigado. Roberto, boa noite. Parabéns pelo trabalho, excelente trabalho também, gostei muito. A minha pergunta vai mais no sentido de por que você escolheu esse valor da solução pH específico de 1,8. Poderia, como a reação ocorre em meio ácido, não poderia ser um pH, vamos dizer, menor do que esse? Por que esse valor especificamente? É que a intenção no posterior desse trabalho é você utilizar micro-organismos que são capazes de oxidar esse material para sua extração. Então, esse de pH de 1,8 é o pH ótimo para crescimento desses micro-organismos que são capazes de oxidar. Então, foi usada essa solução suporte, que ela não interfere muito na lixiviação da calcopirita, mas que ela pode ser usada com micro-organismos num ensaio de biolixiviação, que seria mais eficiente. Entendi. Obrigado pela resposta e parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Obrigado, professor. Wagner. Boa noite. Boa noite. Oi, Beto. Olha na tabelinha que você mostra, acho que os reagentes, e aí tem a água.
Eu acho que tem um erro aí, não tem de reagente, pois a concentração, litro, eu acho que é o que você preparou, finalizou com água para 1 litro, não? Eu acho que aí não seria concentração, né? Ah, sim. Né? Sim, para dar água Né? sim. Não é isso? É um erro bobinho. Me fala uma coisa, além da caracterização por absorção atômica, você fez algum tipo de microscopia? Não sei se eu cheguei a ver, porque eu só vi impedância, né? Sim. Não, a gente foi feito uma caracterização tanto de XPS, de microscopia eletrônica de varredura, e assim, para esse mineral, a gente vê que dependente do potencial que a gente aplica, ela forma diferentes produtos na superfície desse mineral. Então, foi feito XPS em algumas condições específicas que a gente foi analisado, mas para essas condições com adição de ferro e cobre, só foi feito o MEV do branco, da calcopirita sem adição dos íons. Mas em outras partes do desenvolvimento do trabalho foi feito várias caracterizações da superfície após os ensaios eletroquímicos. Tá ok, Beto, obrigado. Obrigado, professor. Novamente, agradeço ao Roberto pela apresentação. Vamos para o próximo trabalho, então. Síntese de eletrodos à base de óxido de cobre, óxido de ferro e óxido de titânio para oxidação anódica de poluentes em meio aquoso. Vai ser apresentada pela Natália. Boa noite a todos. Só um instante. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Boa noite. Eu sou Natália, sou integrante do Laboratório de Eletroquímica Aplicada da Universidade Federal de Alagoas. Vou apresentar o trabalho intitulado Síntese de eletrodos à base de óxido de cobre, óxido de ferro e dióxido de titânio para oxidação anódica de poluentes em meio aquoso. Esse trabalho foi desenvolvido junto ao professor Josaldo Tonholo e à professora Carmen Zanta. Bem, a temática desse trabalho está relacionada às limitações dos métodos convencionais frente ao tratamento de contaminantes complexos e estáveis, que acabam sendo descartados em corpos d'água e causam uma série de danos aos ecossistemas aquáticos e também à saúde humana. Dentro desse panorama, a tecnologia eletroquímica aparece como uma alternativa bastante viável para o tratamento desse tipo de contaminante. Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho foi a síntese e caracterização de eletrodos à base de óxidos de cobre, de ferro e de titânio, em composições unitárias, binárias e ternárias, para a degradação eficiente de poluentes complexos e estáveis em meio aquoso. Os catalisadores foram obtidos por decomposição térmica dos sais precursores dos metais de interesse. O suporte catalítico consistiu de uma placa de titânio de dimensões de 2 cm por 2 cm. A calcinação foi realizada a 400 graus Celsius durante 2 horas, sob injeção de O2 no sistema. Toda a caracterização eletroquímica desses materiais foi realizada em ácido sulfúrico a uma concentração de 0,5 mol por litro. O poluente modelo escolhido foi o azocorante amarelo-sol, em uma concentração de 50 mg por litro e um volume total de solução de 50 ml. Os ensaios eletroquímicos foram realizados em temperatura ambiente, sem ajuste de pH, sob agitação magnética e por um tempo total de reação de 2 horas. O cátodo consistiu de um ânodo dimensionalmente estável comercial e o ânodo foi cada eletrodo sintetizado. O eletrólito suporte escolhido foi o sulfato de sódio, a uma concentração de 0,1 mol por litro, e a densidade de corrente avaliada foi de 15 mA por centímetro quadrado. A eficiência de remoção de cor para cada eletrodo sintetizado foi avaliada através de 3 reações consecutivas. É possível observar que para os eletrodos unitário de cobre e binários à base de cobre e ferro, foi obtida excelente eficiência de remoção de cor, com eficiência média acima de 90% para todas essas composições e uma excelente reprodutibilidade ao longo dos 3 ciclos de reação. No entanto, para o eletrodo somente contendo ferro, nós observamos um decréscimo dessa eficiência da remoção de cor ao longo dos 3 ciclos de reação,
que provavelmente é justificado pela lixiviação de ferro que nós verificamos. A composição ternária, à base de cobre, titânio e ferro, apresentou uma eficiência média de remoção de cor levemente abaixo de 90%, e também foi observada uma boa estabilidade no tocante à reprodutibilidade desses dados. Só que aqui nós tivemos uma sinalização de que não era interessante inserir o dióxido de titânio nesses materiais, porque a gente acrescenta um custo e não visualizamos uma melhora significativa da eficiência e estabilidade comparada às composições binárias e unitárias. Em relação à caracterização eletroquímica, foi possível observar que a maior carga elétrica foi relacionada ao eletrodo binário de composição nominal 70% cobre e 30% ferro. Apesar disso, não foi observada uma correlação direta entre área eletroativa e eficiência eletrocatalítica. Para os valores de potencial de circuito aberto observados, houve pouquíssima flutuação para os valores relacionados ao eletrodo unitário de cobre e o eletrodo binário à base de cobre e ferro de composição nominal 50% de cobre e 50% de ferro. Aqui nós temos o gráfico de decaimento da concentração inicial de corante ao longo do tempo de reação. É possível observar nessa linha em preto que o decaimento da concentração de corante é um pouco mais lenta quando nós utilizamos o eletrodo unitário de cobre. No entanto, a concentração remanescente de corante ao final da reação é muito similar para todos esses materiais. Esses dados cinéticos foram melhor ajustados ao modelo de pseudo primeira ordem e nós obtivemos ótimos coeficientes de correlação. Diante desses resultados, nós concluímos que o eletrodo unitário à base de óxido de cobre e os binários à base de óxido de cobre e óxido de ferro são materiais anódicos muito promissores frente ao processo de oxidação anódica, apresentando uma alta eficiência e uma boa estabilidade. Além disso, o baixo custo associado para a síntese desses materiais promove a possibilidade de uma alternativa simples, eficaz e acessível para o tratamento de contaminantes utilizando tecnologia eletroquímica. Meus agradecimentos a todos pela atenção, à comissão organizadora do evento, à Universidade Federal de Alagoas, ao Laboratório de Eletroquímica Aplicada e à CAPES. Agradeço, Natália, pela apresentação. Fábio? Bom, boa noite, Natália. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Boa noite. A minha pergunta vai no sentido de reconhecer o material que vocês sintetizaram. Vocês fizeram outros tipos de caracterização do material? Então, nós fizemos inicialmente microscopias eletrônicas de varredura e nós verificamos que a nossa metodologia estava adequada, nós obtivemos materiais com a estrutura esperada de barro rachado, só que nós tivemos problemas com o equipamento, tivemos dificuldade com a manutenção desse equipamento e, infelizmente, não foi possível manter essa análise para todas as composições. Ok, obrigado. Obrigada. Rodrigo? Natália, boa noite. Parabéns pelo Boa trabalho, noite. gostei bastante também. Obrigada. A minha pergunta vai no sentido de por que vocês escolheram esses óxidos especificamente, esses três, ferro, cobre e titânio. Nós aqui na UFPA, por exemplo, trabalhamos com óxido de manganês, é claro que para outro propósito, mas eu queria saber, por exemplo, se eu poderia utilizar o óxido de manganês para esse propósito também. Então, é possível avaliar se o óxido de manganês teria atividade eletrocatalítica para isso, mas a escolha desses óxidos veio do meu trabalho de mestrado, que eu já comecei essa linha de trabalho, e a ideia central era que nós incorporássemos o ferro em todas as composições, porque a ideia era que nós tivéssemos um material versátil, tanto para oxidação anódica quanto para a reação de Fenton. E aí nós testamos, eu limitei esse trabalho a essas composições, mas nós testamos vários outros metais, como níquel, como cobalto. A principal motivação foi realmente componentes mais baratos e o que a gente tinha disponível no laboratório também. Entendi. Obrigado pela resposta e parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Obrigada. Wagner? Olá, Natália, tudo bem?
Tudo bem, boa noite. Boa noite. Uma questão mais a respeito da análise em si, né? Você fez um monte da descoloração, né? Ou perda de coloração, né? Isso. Não é isso? A minha Isso pergunta é mesmo. quando você tem alguma perda de coloração, você pode ter alguma mudança ali em perda de saturação, perda de alguma insaturação, né? Dupla ligação, mas não muda em peso, assim, a molécula, né? Vocês fizeram algum outro estudo, assim, para fazer um monitoramento disso, massas, um RMN, um Raman, para saber se realmente o produto dessa degradação seria menos tóxico do que teria antes? Entendi. Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, a ideia foi fazer uma investigação mesmo de que composições seriam interessantes para essa finalidade. Esse trabalho foi uma parte do meu doutorado. O doutorado foi finalizado, mas eu continuo como colaboradora no grupo e o trabalho continua ativo. Então, a ideia é que a gente teste componentes mais complexos e que a gente consiga fazer essas análises mais a fundo dessas composições que nós já vimos que são interessantes para essa finalidade. Ok, Natália, obrigado. Obrigada. Natália, nós tivemos uma outra pergunta também no chat da Vanessa Vasconcelos sobre a escolha dos materiais, mas você já respondeu a questão, tá bom? Tá ok, obrigada. Agradeço, então, novamente a sua apresentação. Vamos para o próximo trabalho, então. Recuperação de metais de placas eletrônicas por meio de processamento mecânico e eletroquímico. Vai ser apresentado pelo Josias. Boa noite a todos. Boa noite, Josias. Eu vou colocar minha apresentação. Já está aparecendo? Sim. Então, boa noite a todos. Eu sou o Josias, sou aluno de doutorado em Química da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sou orientado pelo professor Jair Garcia. O título do meu trabalho é Recuperação de metais e placas eletrônicas por meio de processamento mecânico e eletroquímico. Bom, a temática do trabalho é sobre as placas eletrônicas, né? Hoje a gente descarta muitos aparelhos eletrônicos, como computadores, TVs, celulares, entre outros, e todos eles têm uma placa eletrônica em seu interior. E essas placas eletrônicas elas têm diversos metais, como principalmente cobre, ferro, entre outros, mas elas são muito complexas, porque elas contêm plásticos, fibras, cerâmicas, que impedem a reciclagem pelos métodos convencionais da metalurgia. Então, o objetivo do meu trabalho é desenvolver um método de extração desses metais das placas eletrônicas, usando um processamento mecânico e eletroquímico. Bom, inicialmente, nós partimos de placas eletrônicas de computador, placas obsoletas, né? Foi feito primeiro um pré-tratamento, que é a remoção de alguns componentes que não precisariam passar pela etapa de reciclagem. Essas placas elas foram cortadas em pequenos pedaços e, posteriormente, passaram um processo de trituração, utilizando um moinho de facas, onde foi obtido um material em pó. Esse material, posteriormente, como ele é um misto de metais e plásticos, ele passou por separação magnética e separação gravimétrica, para concentrar os metais. Então, foi obtida uma fase com alta concentração de metais. Posteriormente, essa fase obtida, ela foi prensada com prensa hidráulica e transformada em pequenos tarugos, pequenos bastões de metal prensado. Como esses tarugos são feitos principalmente por fragmentos metálicos, eles são condutores de eletricidade. Então, eles podem ser utilizados como ânodos em uma célula eletroquímica. O processamento eletroquímico, nós partimos desse eletrodo, ele foi usado como ânodo, uma célula eletroquímica, contendo ácido sulfúrico, e isso, uma pequena quantidade de sulfato de cobre, e foi avaliado a utilização de 3 potenciais diferentes, menos
0,25, menos 0,35 e menos 0,45 volts, e concentração de ácido sulfúrico de 1, 2 e 3 mols. E, então, por esse processo, através da cronopirometria, nós depositamos uma grande quantidade de cobre sobre placas de aço inoxidável. A vantagem da placa de aço inoxidável é que esse cobre ele se deposita, mas depois ele pode ser removido na forma de escamas, né? Ele sai pequenas folhas ou escamas. E, posteriormente, a gente fez a caracterização desse material. Bom, como resultados, após a trituração desse material, nós fizemos a análise por espectroscopia de absorção atômica de chama, onde nós encontramos que a concentração de cobre nesse material, na fase mista, é de 265 quilogramas por tonelada. Temos outros metais, como alumínio, ferro, estanho, chumbo e zinco, que estão em menor quantidade, entretanto, eles também compõem um grande valor econômico esse material. E temos aqui quantidades pequenas de ouro e prata, embora a quantidade seja muito pequena, ela contribui imensamente para o valor econômico desse material. Então, nós fizemos análise por microscopia desse cobre eletrodepositado, nós percebemos que ele forma pequenas esferas na microscopia, né, são esferas microscópicas, e olhando de forma mais profunda, a gente vê que o cobre formou cristais bem definidos durante a deposição. E, a partir do EDS, a gente confirmou também a deposição de cobre, e o único contaminante, dentre todos os metais presentes nas placas eletrônicas, o único contaminante foi o estanho. Havia muitos outros metais nessa composição, mas apenas o estanho acabou sendo o contaminante. Nós fizemos também uma avaliação da eficiência eletroquímica e do consumo de energia por quilo de cobre recuperado, e nós chegamos, nesse trabalho, aos resultados de 0,23 a 0,64 kW por quilo de cobre recuperado, o que é um valor bastante baixo em relação ao consumo de energia, o que é um fator importante, porque é interessante que se gaste pouca energia para recuperar. E também isso ficou um valor de consumo de energia menor que outros processos que a gente viu na literatura, e ficou muito semelhante ao refino eletrolítico do cobre que é feito industrialmente. Avaliamos também a eficiência eletroquímica, que ficou entre 58% a 88%. Como existem outros processos, muitos outros metais que acabam competindo nas reações químicas, reações eletroquímicas, a eficiência tende a cair um pouco. Mas nós, com esse trabalho, a gente conseguiu confirmar que nós podemos recuperar cobre por esse processo. E outros metais também são possíveis, só que aqui a gente, como o tempo do trabalho é curto, da apresentação, a gente não posso apresentar tudo, né? Mas foi possível recuperar também estanho e dessa solução. Um agradecimento ao EPG, ao SBE e às instituições de fomento. Muito obrigado a todos. Agradeço, Josias. Fábio? Boa noite, Josias. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho, bastante interessante. A minha pergunta é justamente em relação ao metal que você recuperou. Você disse que vocês também fizeram teste e recuperaram outros metais. Dentre os metais que existem em placas eletrônicas, existe um específico que tem um valor agregado maior? Nós temos pequenas quantidades de ouro, prata, e pode haver paládio também. Principalmente nos componentes mais novos, eles estão colocando bastante paládio em vez do ouro, por uma questão de evitar a oxidação dos componentes, né? Mas esses metais, eles estão em pequenas quantidades, mas
assim, se for comparar, por exemplo, com o minério, o ouro ele está entre 250 a 300 gramas por tonelada de placas eletrônicas, o que é mais de 100 vezes mais do que é encontrado em minérios. Então, é muito mais vantajoso recuperar ouro de placas eletrônicas do que tirar ele da natureza. Mas, nesse caso, na nossa escala do laboratório, como a gente trabalha com poucas gramas de material, a gente não detectou quantidades significativas de ouro. Pelo menos na nossa recuperação eletroquímica, o ouro ele está numa quantidade tão pequena que a gente não consegue ainda uma quantidade que a gente possa realmente ver uma pequena deposição de ouro. Ok, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e obrigado pelas respostas. Rodrigo. Josias, boa noite. Parabéns pelo trabalho, excelente trabalho, tem, né, uma importância aí bastante significativa, a recuperação, né, de metais. E a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido que o professor Fábio perguntou também. Você acha que essa metodologia que vocês utilizam poderia ser, vamos dizer, aplicada a uma escala industrial e que vocês conseguissem, vamos dizer, recuperar esse ouro, que é um metal que tem, vamos dizer, mais valor agregado? Num primeiro momento, o que a gente focou foi na recuperação de cobre, que embora o cobre ele tenha um valor mais baixo, ele está em maior quantidade. Então, o cobre, ele pagaria o custo de recuperação do seu ouro. Então, essa que é a principal ideia, você recuperar outros metais para tornar o processo vantajoso. O cobre ele não tem tanto valor, mas ele tem um valor econômico bastante expressivo. E a gente tem outros metais que podem ser recuperados. No nosso caso, nós conseguimos recuperar o cobre e o estanho. A questão é que nós também temos um precipitado na célula eletroquímica. Esse precipitado seria o equivalente à lama anódica. Esse precipitado ele vai conter uma infinidade de outros metais, principalmente nós detectamos chumbo, prata, não detectamos ouro nesse precipitado, mas nós acreditamos que devido à escala que a gente estava trabalhando, não foi possível detectar ainda. Mas eu acho que numa escala maior, por exemplo, ouro, prata e chumbo, ele acabaria ficando nesse precipitado no fundo da célula eletroquímica. Isso seria viável a recuperação, extração desses metais do precipitado. Tá ok, obrigado pela resposta e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Muito obrigado. Wagner. Ô, Josias, o estanho já era esperado, né, uma vez que você tem placas eletrônicas, né, e eu só achei que a quantidade, pelo menos vi o gráfico ali, era muito pouca. Vocês têm alguma explicação para isso? Perdão, eu não escutei muito bem, acho que deu uns cortes na sua transmissão. Eu falei que ele, né, componente da solda, né? Sim. E de circuito eletrônico, né? Então, realmente já esperava que você mostrasse o estanho, mas eu achei quantidade muito pouca. Você tem uma ideia do que possa ser? Porque foi tão pouco estanho ali, pelo menos, observando o gráfico que vocês mostraram para a gente, era um sinalzinho bem pouco, né? Que vocês consideraram até como Nesse caso, o estanho se depositou como óxido na superfície do cobre que foi sendo depositado. Nesse caso, o estanho está como, aqui, nesse caso do cobre, ele está como contaminante. Mas nós percebemos que o estanho, uma parte do estanho, ele fica dissolvido na solução, e aplicando um potencial mais alto, nós conseguimos eletrodepositar o estanho, somente isso, praticamente só estanho depois, no processo posterior.
recuperando-la, o estanque ficou dissolvido na solução. E uma parte do estanho, ele também acaba precipitando na forma de óxido, e esse estanho, na forma de óxido, é fácil de ser reduzido também para estanho metálico. Então, nesse caso, no gráfico, no gráfico DDS, o estanho está apenas como um contaminante do cobre. Ótimo, ótimo. Obrigado, Josias. Obrigado. Agradeço ao Josias. Vamos para o próximo trabalho, eletrocatalisadores, platina, estanhos, carbono, eletrooxidação de etanol em meio ácido e básico. Vai ser apresentado pela Tatiane Santos. Boa noite a todos. Boa noite, Tatiane. Meu nome é Tatiane Oliveira, eu sou aluna de iniciação científica na UFG. Vou apresentar o trabalho Eletrocatalisadores de platina estanho na eletrooxidação do etanol em meio ácido e básico, de coautoria do Tarso Bastos, sob orientação do professor Flávio Comati. Tatiane, precisa carregar sua apresentação. Ah, sim. Eu acho que não foi, né? Ainda não. Agora foi? Ainda não. Parece que travou aqui. Conseguiu? Agora foi? Tá, agora foi. Tá carregando. Carregou. Bom, células a combustível são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica através da oxidação do etanol no ânodo e da redução do oxigênio no cátodo. Existem algumas vantagens de se usar o etanol como combustível nesse tipo de célula, em comparação com outros combustíveis, como o hidrogênio e o metanol, mas existe uma limitação, que é a oxidação do etanol é incompleta. Então, para a célula trabalhar a temperaturas baixas, como a temperatura ambiente, é necessário o uso de catalisadores de metais nobres, como a platina, ou de ligas de platina com metais menos nobres. Além disso, o pH do meio onde ocorre a reação influencia no mecanismo dessa reação, que vai influenciar diretamente na eficiência da célula, e também a composição desse catalisador vai ter alguma influência. Os objetivos do trabalho foram avaliar a atividade de nanopartículas de platina e estanho suportadas em carbono como catalisadores na reação de oxidação do etanol e comparar com a platina pura em meio ácido e em meio alcalino. Os materiais foram sintetizados a partir da redução química dos íons em solução, utilizando uma solução de borohidreto como agente redutor. E a gente obteve nanopartículas, tendo 80% em massa de carbono e 20% em massa dos metais. Composição do catalisador da liga de platina e estanho foi de 2 átomos de platina para cada átomo de estanho. A gente fez uma suspensão com essas nanopartículas, utilizando etanol e nafion. 35 microlitros dessa suspensão foi depositado na superfície de um eletrodo de carbono vítreo, que foi utilizado como eletrodo de trabalho para análise eletroquímica. Bom, a análise foi feita a partir de uma célula eletroquímica contendo o eletrodo de trabalho, um eletrodo auxiliar de platina, um eletrodo de referência de prata e cloreto de prata,
E no eletrólito, para o meio ácido foi utilizado ácido sulfúrico, e para o meio básico foi utilizado hidróxido de sódio. E foram adicionadas soluções de etanol em diferentes concentrações. Foi feita voltametria cíclica para o meio ácido no intervalo de potencial de menos 0,2 e 0,8 volts, e no meio básico de menos 0,9 a 0,1 volts. Do lado esquerdo, temos o voltamograma que compara a platina pura, em amarelo, e a liga de platina estanho em azul, em meio ácido. E do lado direito, temos o voltamograma em meio básico. Inicialmente, a platina pura apresentou maior atividade do que a liga, devido ao maior pico de corrente, cerca de 3 vezes maior do que para a liga. E o potencial de início da reação, tanto para a platina pura quanto para liga de platina estanho, foi de 0,4 volts em meio ácido, e em meio alcalino foi de menos 0,73 para a platina e menos 0,65 volts para a liga. E no primeiro e no segundo ciclo foi observado o efeito do envenenamento do catalisador. Esse efeito foi bem mais acentuado em meio ácido e para a platina pura, que no primeiro ciclo, em azul, teve potencial de início da reação de 0,2 volts e já no segundo ciclo passou para potencial de início de 0,4 volts. Esse efeito não foi observado para a liga de platina estanho em meio ácido, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo, o potencial de início da reação foi de 0,2 volts. Esse efeito pode ser explicado porque em meio alcalino ele não foi muito perceptível, porque existem espécies oxigenadas absorvidas na superfície do eletrodo. E em meio ácido, a presença de estanho favorece a absorção dessas espécies oxigenadas. E são essas espécies que favorecem a reação de oxidação do etanol. Então, a gente concluiu que os materiais apresentaram boa atividade eletrocatalítica em meio alcalino, devido ao potencial de início mais negativo, e que a liga de platina estanho apresentou menor efeito do envenenamento, quase nenhum, devido à presença de estanho, e como perspectiva realizar a caracterização do material por difração de raio-x e fazer o estudo de durabilidade. Agradecimentos ao CNPq e ao Programa de Iniciação Científica e aos organizadores do evento. Agradeço, Tatiane, pela apresentação. Outra pergunta, Fábio. Boa noite, Tatiana. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Legal o trabalho. A minha pergunta é referente ao eletrodo que você sintetizou, platina e estanho. Tem alguns trabalhos na literatura que fala da platina e estanho. Vocês fizeram alguma comparação? Fizeram alguma avaliação em relação a esse material ou não? Bom, na literatura tem, sim, falando sobre esse tipo de material, e o que a gente encontrou mais foi sobre platina e estanho, ou platina e estanho e algum outro metal, e aí a gente comparou e decidiu avaliar a composição dele, a composição atômica de platina e de estanho. Entendi. Ok, obrigado. Rodrigo. Tatiane, boa noite. Parabéns pelo trabalho, excelente trabalho também. A minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido também. Eu gostaria se vocês analisaram outras, vamos dizer, estequiometrias dessa liga. Por que essa estequiometria em específico, né, PT2SN? Sim, trabalho. Eu sou aluna de iniciação científica, então, um ano anterior, eu também estava na iniciação científica e o meu projeto de pesquisa foi avaliar a composição. A gente avaliou diversas composições, platina 1, estanho 1, platina
platina 1, estanho 3, platina 3, estanho 1, e dentro dessas composições foi a platina 3, estanho 1 que apresentou os melhores resultados. Então, a gente quis testar uma composição próxima também, que essa não tinha sido testada ainda. Platina 2, estanho 1. Entendi. Obrigado pela resposta e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada. Wagner. Olá, Tatiane, boa noite. Boa noite. Tá, parabéns pelo trabalho. Tatiane, a escolha da proporção menor de platina em relação ao estanho que vocês tinham, né, já estudado, tem também forte relação com o custo, né? Vocês pensaram nisso também ou foi só em termos de performance? Sim, com o custo também, e por não ser só a platina e o estanho, mas sim esses metais suportados em carbono, que a maior parte do catalisador é carbono. A gente pensou nisso pelo custo também. Tá, ok, era só isso mesmo, obrigado. Agradeço a Tatiana pela apresentação e passo agora a palavra para o William. William, com você. Obrigado, Robson. Boa noite. Obrigado, Tatiane. Vamos ao próximo trabalho da Annelise. Desenvolvimento de eletrodos baseado em níquel-fósforo para redução eletroquímica de CO2. Annelise, pode carregar essa apresentação, por favor? Boa noite, só um momento. Tudo bem. Estão conseguindo ver? Oi? Estamos sim, Annelise. Obrigada. Irei iniciar. Boa noite a todos, eu sou Annelise Brunca, aluna de doutorado em Química da UFSCar e orientada pela professora Lucilena Mascar. E irei apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de eletrodos baseados em fosfeto de níquel para redução eletroquímica de CO2. A redução eletroquímica de CO2 a combustíveis ou matérias-primas relevantes para a indústria é uma importante estratégia para a remediação do excesso desse gás na atmosfera. No entanto, algumas coisas limitam a eficiência do processo de conversão, como a lenta cinética de ativação do CO2, a forte competição com a reação de desprendimento de hidrogênio e a baixa seletividade dos produtos, evidenciando a necessidade do desenvolvimento de eletrocatalisadores seletivos para a reação de redução de CO2. Os fosfatos de metais de transição têm se destacado como possíveis materiais para eletrocatalisadores por apresentarem uma boa condutividade, facilidade na preparação e estabilidade em uma ampla faixa de pH, sendo assim empregados na reação de desprendimento de hidrogênio, na reação de evolução de oxigênio e, recentemente, na reação de redução de CO2, possibilitando a obtenção de produtos com mais de um carbono, como reportado por Calvin e colaboradores. Neste cenário, o presente trabalho apresenta a obtenção de filmes de fosfeto de níquel pelo método de eletrodeposição e a avaliação da atividade catalítica para a reação de redução de CO2. Os filmes eles foram preparados utilizando placas de titânio e placas de FTO como substratos, de 1,5 por 1 centímetro. Eles foram eletrodepositados utilizando um banho de deposição contendo cloreto de níquel, o hipofosfito de sódio como precursor de fósforo e cloreto de amônio. Os filmes foram depositados por voltametria cíclica e também foram preparados filmes de níquel apenas com o mesmo banho de deposição, só que sem o precursor de fósforo, para comparações posteriores. Inicialmente, irei apresentar o estudo do comportamento do substrato FTO no banho de deposição. Aqui estão apresentados voltamogramas registrados no banho de deposição contendo o precursor de fósforo e na ausência do precursor de fósforo. Nos voltamogramas registrados na solução contendo o precursor de fósforo, verifica-se o aparecimento de 2 picos catódicos que estão associados com a formação do fosfeto de níquel pelo mecanismo de formação via fosfina. Após a deposição dos filmes, nós avaliamos se houve a incorporação de fósforo no filme através da avaliação da catalítica dos filmes de fosfeto de níquel para a reação de desprendimento de hidrogênio. Para isso, foram registrados voltamogramas lineares, utilizando a solução de ácido sulfúrico como eletrólito de suporte a 1 mV. Nessa figura estão apresentados voltamogramas obtidos para o substrato FTO,
para o filme de níquel e para o filme de fosfeto de níquel sobre o substrato. Verifica-se que o filme de fosfeto de níquel apresentou uma menor sobrepotencial para a reação de desprendimento de hidrogênio e uma maior estabilidade, em comparação com o de níquel, apenas de níquel, indicando que houve a incorporação de fósforo e também houve uma melhora nas propriedades catalíticas do filme. Além disso, nós avaliamos o efeito do substrato na resposta catalítica do filme de fosfeto de níquel para a reação de desprendimento de hidrogênio. Foram preparados filmes sobre titânio e sobre o FTO. Verifique-se na figura que o filme preparado sobre titânio apresentou um menor sobrepotencial para a reação de desprendimento de hidrogênio, de 280 mV, em comparação com o filme depositado sobre o FTO, que foi de 386. Assim, nós selecionamos o substrato, o titânio, como substrato para posteriores análises. Em análises preliminares, os filmes eles foram empregados na reação de redução de CO2, registrando voltamogramas lineares em solução de bicarbonato de sódio 0,5, com e sem saturação de CO2 no eletrólito. Verifica-se que, ao contrário do observado para o filme de níquel, o filme de fosfeto de níquel apresentou um deslocamento positivo, né, no potencial, na presença do CO2, que é um indicativo de atividade para a reação de CO2. Além disso, para este filme, observou que o aumento da corrente foi suprimido para potenciais mais negativos, e isso pode ser um indicativo de que, neste material, há sítios ativos para a reação de redução de CO2 e também para a reação de desprendimento de hidrogênio. Este trabalho ainda está em andamento, então ainda é necessário um estudo da seletividade e identificação e quantificação dos produtos da reação de redução de CO2. Além disso, a gente ainda vai realizar uma avaliação do efeito da proporção de níquel e de fósforo na resposta catalítica. Então, pelos resultados obtidos até então, podemos concluir que a eletrodeposição se mostrou uma metodologia promissora para a preparação dos filmes de fosfeto de níquel, que a incorporação de fósforo permitiu melhorar nas propriedades catalíticas e na estabilidade do material, que o filme preparado sobre a placa de titânio apresentou uma melhor resposta catalítica em relação ao FTO, e que, em comparação com o eletrodo de titânio-níquel, o eletrodo de fosfeto de níquel apresentou uma diminuição do sobrepotencial na presença de CO2, o que indica que esse material é promissor para a reação de redução de CO2. Eu gostaria de agradecer às agências de fomento, a CAPES, a FAPESP, CNPq, ao grupo de Nanofael, no qual faço parte. Gostaria também de agradecer à comissão organizadora por ter aceito o nosso trabalho, mesmo ele estando no início. Obrigada à atenção de todos. Obrigada, Annelise. Vamos para a avaliação. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Rodrigo. Boa noite, Annelise. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Muito bom, bem interessante. A minha pergunta vai no sentido da perspectiva do trabalho. Você disse que vão mudar, alterar as composições do filme, do fosfeto de níquel. Vocês pretendem, além dos estudos eletroquímicos, fazer alguma caracterização superficial do material? E se sim, se você já conhece algum material na literatura que tenha um comportamento que vocês desejam, que vocês estão pretendendo? Então, obrigada pela pergunta. Em relação à caracterização, a gente ainda vai realizar, esse trabalho é bem recente, a gente está esperando para ver, estamos fazendo para ver os produtos, né, da reação de CO2 e correlacionar as propriedades aos produtos, a seletividade, né, do nosso material com essa proporção de níquel e fósforo. Tem na literatura poucos trabalhos que utilizam fosfetos metálicos para redução de CO2, só que ainda não tem um estudo intrínseco da relação das propriedades físico-químicas, das propriedades do material com a resposta eletroquímica, e é isso que a gente pretende realizando esse trabalho. Muito legal. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, muito bom, e obrigado pelas respostas. Obrigada. Boa noite, Annelise. Parabéns pelo trabalho, excelente trabalho, gostei bastante. A minha pergunta vai no sentido de se vocês fizeram algum teste e por que vocês escolheram o modo de deposição por voltametria cíclica. Chegaram a testar, por exemplo, o modo
potenciostático, modo galvanostático, tem alguma razão específica para isso? Nós começamos a utilizar a voltametria cíclica, que é uma metodologia que já estava descrita para a formação de fosfetos de níquel, né, mas não para a redução eletroquímica de CO2. Mas, como a gente ainda está no processo de otimização, né, da metodologia de preparo desses filmes, a gente ainda vai avaliar outros métodos de deposição, como a deposição pulsada, ainda será avaliado. Ainda não foi só porque era uma metodologia já descrita e a gente tentou aplicar para um eletrodo para CO2. Mas ainda vai avaliar outros métodos. Obrigado pela resposta e parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. Obrigada. Wagner? Olá, boa noite, Annelise. Eu notei aqui que durante a preparação dos eletrodos, né, vocês utilizaram voltametria cíclica numa varredura extremamente baixa, né, 1 milivolt por segundo, que para aquela janela de potencial, pelo que eu anotei aqui, eram uns 600 milivolts, daria uns 10 minutos, né, por ciclo, né. Aí minha pergunta é por que tão lento? Vocês têm alguma explicação na literatura, ou vocês, por ser tão lento o processo? Na verdade, nas voltametrias cíclicas, eu utilizei uma velocidade de 50 milivolts. Foi apenas para a reação de evolução de hidrogênio, que geralmente se mede a 1 milivolt por segundo para determinar o sobrepotencial, que já é uma medida que faz. Mas nas voltametrias cíclicas de deposição, nós utilizamos a velocidade de 50 milivolts. Ah, tá, 50, né? Quando eu vi um dos resultados ali, 1 milivolt, meu Deus, a cada 1 milivolt que essa menina for fazer alguma coisa aqui, ela vai demorar cada 10 minutos. Hidrogênio, que geralmente para ter uma melhor para verificar melhor qual é o sobrepotencial para a reação, a gente faz uma velocidade mais lenta, na verdade. E aquela de 50, você notou estabilidade ao longo dos ciclos, ou ele teve algum deslocamento ao longo dos ciclos que você foi fazendo? Normalmente eu vou mostrar. Essa aqui, né, esse aqui são ciclos de deposição. Aí, com o aumento do número de ciclos de deposição, eu estou vendo um aumento em relação à corrente, né? E aí, quanto mais ciclos, mais vai aumentando. Eu acho que... Você não tem uma estabilidade depois de tantos ciclos, 25, 50, ele estabiliza ou não? Ou ele continua subindo? Ele estabiliza. A gente não testou tantos ciclos ainda, que a gente está otimizando, né? Mas, assim, a partir do 20, ele já estabiliza. Ótimo, porque aí você tem já uma estabilidade, uma camada, né, produzida já do material, né, sobre o eletrodo. Aí nisso aí já leva a outras questões mais para frente, né, você precisaria de fazer uma caracterização disso, né, em função desses ciclos, para saber como é que tá esses filmes formados, né? Sim, é isso que a gente está fazendo agora, está no processo de otimização da obtenção dos filmes. Tá ok, Annelise, muito obrigado, viu? Obrigada pela pergunta. Obrigado, Annelise, parabéns. Ok, não temos pergunta do público. Tá ok? Obrigado. Vamos para o próximo trabalho, do Luiz Felipe. O papel das modificações estruturais na performance de bateria de fluxo de vanádio. Luiz. Boa noite. A sua tela, boa noite. Estão vendo a apresentação? Sim. Boa noite a todos, meu nome é Luiz, sou aluno de doutorado em Química da UFSCar. Estarei apresentando sobre o trabalho intitulado O papel das modificações estruturais na performance de baterias de fluxo de vanádio. Esse trabalho ocorre com a orientação do professor Marco e do professor Ernesto. Uma bateria de fluxo ela é tipicamente formada por eletrodos porosos, separados por uma membrana eletroquiônica. No caso específico das baterias de fluxo de vanádio, o par redox vanádio 2 e vanádio 3 é utilizado no eletrodo negativo, e o par vanádio 4 e vanádio 5 é utilizado no eletrodo positivo. O termo fluxo advém da condição do eletrólito ser constantemente recirculado dentro do eletrodo poroso. Esse dispositivo ele tem uma aplicação promissora no armazenamento de energia, do armazenamento de energia divino de fontes renováveis e intermitentes, como no caso da energia solar e eólica, que tem sua produção energética dependente de condições climáticas. Então, o processo de conversão de carga é baseado na mudança do estado redox das espécies de vanádio em ambos os compartimentos de célula, e
a troca iônica é viabilizada através de membranas de Nafion por meio de prótons. A energia armazenada em excesso armazenada durante o processo de carga, ela pode ser depois fornecida durante o processo de descarga da bateria, de acordo com a demanda. Uma desvantagem dessa bateria está associado às eficiências moderadas, que restringe sua operação, e é um obstáculo para ampla penetração desse dispositivo no mercado. Por isso, decidimos estudar quais parâmetros estruturais que possivelmente podem aumentar a eficiência do dispositivo, contribuindo, então, de maneira mais geral para a compreensão de quais fatores afetam a performance de baterias de fluxo. Para isso, partimos de um modelo multifísico 2D, previamente validado pela literatura, e utilizamos o método dos elementos finitos para sua resolução, usando o pacote comercial do Consol Multiphysics. Para analisar os parâmetros estruturais, escolhemos uma abordagem multivariada através do design de experimentos e a obtenção de modelos estatísticos através da regressão multivariada, com o intuito de observar o comportamento, qual a resposta desses parâmetros à eficiência do dispositivo. O primeiro parâmetro estudado é o caminho de residência, que reflete, então, quanto tempo que o eletrólito fica dentro do eletrodo e também a resistência ao fluxo desse eletrólito. Outro parâmetro é a largura do eletrodo na entrada, que reflete tanto a resistência ao fluxo quanto a resistência única do dispositivo. E o terceiro parâmetro estrutural estudado é a razão entre a entrada e a saída de fluxo, que reflete o estreitamento do eletrodo ao longo do caminho de fluxo e a aceleração do eletrólito. Os parâmetros associados à largura têm um papel fundamental na eficiência, que é calculada através dessa equação, que considera o gasto energético com bombeamento. No gráfico de contorno aqui demonstrado, é possível ver que há uma região de máxima eficiência, em torno de 80%, para eletrodos menos espessos, e para razões WOUT e WIN, na região de 0,2 e 0,6. Demonstrando, então, a importância do design no que se diz respeito aos parâmetros de largura. No entanto, o caminho de residência não desempenha um papel fundamental na eficiência do dispositivo. Isso pode ser atestado, por exemplo, nesse gráfico do potencial de célula em função do tempo, em que um caminho de residência maior exige uma potência de bombeamento superior, porém, o ciclo de carga e descarga ocorre em um tempo menor, o que leva a um gasto energético com bombeamento similar àqueles obtidos com dispositivos com caminho de residência menor, e é esse fato que justifica a não influência do caminho de residência na eficiência. Por fim, tendo em vista os modelos obtidos e também os insights que obtidos nesse trabalho, foi possível, então, obter um design otimizado para a bateria de fluxo e a comparamos com o modelo comercial. Então, nessa figura é possível ver a distribuição de espécies ativas ao final da carga e podemos observar que a uniformidade de distribuição é muito semelhante, apesar do fluxo volumétrico no design otimizado ser inferior. Na figura direita, observamos que o modelo otimizado apresenta um potencial de célula inferior aos designs comparados aqui, justamente porque é necessário menos energia para carregar a bateria, e vemos que na descarga esse potencial de célula é maior, evidenciando, por fim, a maior eficiência obtida com o modelo, com o design otimizado. A grande conclusão desse trabalho é demonstrar que, sim, modificações estruturais podem, de fato, influenciar na eficiência de baterias de fluxo de vanádio. Agradeço primeiramente à organização do evento pela oportunidade de apresentar esse trabalho, especialmente à FAPESP, ao NanoFael, que é o laboratório que eu faço parte, ao CDMF e ao UFSCar. Obrigado a todos pela atenção.
Obrigado, Luiz. Vamos para a avaliação trabalho, parabéns. Fábio Rodrigo Wagner, se quiser. Boa noite, Luiz. Parabéns pelo trabalho, um trabalho bastante interessante. A minha pergunta é justamente voltada ao que você mostrou como resultado ali. A proposta de vocês é depois fazer ou desenvolver uma bateria com as condições que vocês estudaram dentro dos parâmetros otimizados para fins comerciais. Existe esse projeto e o que vocês já estão fazendo é caminhando para isso? Boa noite, Fábio. Obrigado pela pergunta. O objetivo é a gente obter um design otimizado para a gente testar posteriormente nossas próprias moléculas orgânicas. Esse é o objetivo a longo prazo. Só estamos pensando, primeiramente, na escala laboratorial e nada comercial, por enquanto. Muito bacana. Mais uma vez, para... Obrigado. Luiz, boa noite. Parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. Trata aí de uma área, né, bastante em evidência, armazenamento e conversão, né, de energia. E a minha pergunta vai no sentido de por que vocês, vamos dizer, escolheram o vanádio? Não poderia ser um outro óxido, por exemplo, óxido de manganês? Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. A escolha da bateria de vanádio, ela está sustentada, primeiramente, que as baterias de fluxo são muito bem estabelecidas. As baterias de fluxo de vanádio são muito bem estabelecidas, já sendo até comerciais. E por causa que a contaminação cruzada causada entre as semicélulas não leva ao comprometimento irreversível da capacidade do sistema. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto está associado aos modelos multifísicos. Como as baterias de vanádio já estão mais bem desenvolvidas, os modelos multifísicos, a literatura que tem sobre isso é muito mais ampla. Então, fica mais fácil estudar esse dispositivo ao invés de estudar outros. Ok, obrigado pela resposta e parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Obrigado. Boa noite, Luiz. Boa noite. Pelo que eu vi aqui, a bateria de vanádio de vocês, de fluxo, está por volta de 80% de rendimento, né? Isso. O modelo otimizado deu 82%. 82%, né? Mais ou menos por ali. O que é que você acha que ainda poderia fazer, né, em termos de modificações e estudos para vocês melhorarem um pouco mais, já que ela já está bem próxima ali? Você falou que era um pouco abaixo, mas eu notei muito próxima da comercial, né? Mas o que é que vocês têm aí pensando para melhorar em termos de arquitetura ou algum tipo de adição na célula para que ela pudesse ter um desempenho ainda mais satisfatório, que já é bom, né? Uhum. A respeito da arquitetura, a gente não tem mais nada em mente a princípio. Sim, tem outras configurações de fluxo que são possíveis utilizando campos de fluxo, mas a princípio a gente não tem isso em mente. Há também outras estratégias que estão relacionadas ao controle operacional do fluxo, à densidade corrente. Então, estão mais associados ao controle operacional, que também vai levar a eficiências maiores. Isso também já está bem discutido na literatura, por isso que a gente decidiu ir mais nessa parte de estrutura. Tá ok, obrigado, Luiz. Obrigado.